Medidores de desempenho produtivo, análise produzido versus refugado. Relatório técnico científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia de Produção, Processos Gerenciais e Administração da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O processo de fundição envolve a fusão de um metal que, quando líquido, é vazado em um molde e, ao solidificar, produz um objeto com formato pretendido. A indústria de fundição é um setor econômico que se distingue pela fabricação de produtos intermediários, principalmente peças fundidas, para várias outras indústrias. Existem diversas técnicas de fundição de metais, com o molde podendo ser permanente ou não permanente. Todos os tipos de moldes permanentes são de metal e não são eliminados após cada vazamento. Este procedimento viabiliza a produção em grande quantidade, possibilitando a produção de componentes em série. Por outro lado, os moldes não permanentes são destruídos após o vazamento do fundido para sua remoção, sendo a areia o principal componente refratário. O objetivo geral deste trabalho foi de analisar o desempenho produtivo por meio da relação entre a produção efetiva e o refúgio gerado, identificando padrões, causas e oportunidades de melhoria para aumentar a eficiência do processo produtivo. Enquanto isso, os objetivos específicos visam mensurar a produção e o refúgio para obter indicadores precisos de desempenho produtivo, identificar as principais causas do refúgio e seu impacto na eficiência do processo, comparar os dados ao longo do tempo para avaliar tendências e variações na relação entre produzido e refugado, propor estratégias de redução de refúgio com base na análise dos dados coletados, sugerir melhorias nos processos produtivos visando aumentar a eficiência e reduzir desperdícios. A problemática central deste trabalho visa detectar irregularidades que possam vir a prejudicar a execução do produto final, identificando quais são os itens que mais estão causando impacto no processo produtivo e, consequentemente, no faturamento da empresa, buscando obter uma melhora significativa no indicador de qualidade. Para isso, iremos estudar o processo, definir o fluxo e mapear os gargalos. Identificamos que a empresa modelo possui uma tolerância para peças refugadas, mas está longe de operar dentro deste limite. Por isso, o objetivo deste trabalho foi trazer medidas para tornar este objetivo mais próximo da realidade. Através do processo de fundição, conseguimos transformar a matéria-prima em estado líquido em peças sólidas, e isso ocorre através da utilização de um molde vazado com formato e medidas das peças almejadas. O processo de fundição é constituído por criação do modelo, confecção do molde, fusão do molde, vazamento do metal, solidificação, resfriamento e remoção da peça. Sobre as formas de realizar a fundição, identificamos variados tipos. Vejamos: fundição em areia, fundição sob pressão, fundição por centrifugação, fundição de precisão e fundição em moldes permanentes. Sabendo da grande importância desta matéria-prima no processo de produção, resolvemos estudar um pouco deste assunto e apresentá-lo neste trabalho, com o intuito de desvendar a causa de tantas peças não conformes no processo de produção da empresa. Ora, no processo de fundição, diversas perdas podem ocorrer, impactando a qualidade, eficiência e custo da produção. As principais categorias de perdas incluem perdas de material, perdas de energia, perdas de tempo, perdas de qualidade, perdas ambientais, perdas de mão de obra, perdas de ferramentas e equipamentos. Para atingir essa finalidade, é necessário estabelecer quais os objetivos estratégicos da organização serão convertidos em padrões desejados. Isso levará ao desenvolvimento de uma escala de valores que será utilizada para comparar os padrões desejados com os realmente obtidos. Quando o sistema de medição é utilizado para levantamentos de dados referentes a conformidades dentro da empresa, este pode ser denominado como um indicador de qualidade. Estes são, portanto, elementos que medem níveis de eficiência e eficácia de uma organização, ou seja, medem o desempenho de seus processos. A eliminação dos desperdícios não se limita apenas à redução de materiais e recursos, mas também à minimização de tempo ocioso, esforços desnecessários e falhas no processo. A melhoria no desempenho geral da produção é um objetivo que vai além da redução de defeitos. Envolve a otimização de todos os aspectos do processo produtivo, desde a gestão de materiais e equipamentos até a formação e motivação da equipe. E nesse contexto, a aplicação de ferramentas como o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act
é fundamental para implementar mudanças sustentáveis e garantir um processo de melhoria contínua. A melhoria no desempenho também pode estar relacionada ao tempo de ciclo, capacidade de produção e eficiência operacional, fatores essenciais para garantir a competitividade de uma indústria. Outro ponto de atenção deste trabalho está nos efeitos da empatia no ambiente de trabalho, o que é um conceito muitas vezes negligenciado em análises puramente técnicas. A empatia no contexto empresarial refere-se a habilidades de compreender e compartilhar os sentimentos e perspectivas dos outros membros da equipe. Estudos sobre comportamento organizacional e gestão de pessoas indicam que, em um ambiente de trabalho empático, pode levar a uma comunicação mais eficaz, à redução de conflitos e a um aumento da colaboração. Isso é crucial para a diminuição dos erros e dos refugos, pois facilita a identificação precoce de problemas e permite que soluções sejam propostas de maneira coletiva e mais eficaz. Além disso, quando os colaboradores se sentem compreendidos e valorizados, eles tendem a estar mais motivados e comprometidos com a qualidade do trabalho. Ao integrar essas abordagens, a análise de Pareto, a redução de desperdícios, a melhoria contínua da produção e a promoção de um ambiente colaborativo e empático, espera-se fornecer soluções práticas e eficientes que não apenas otimizem a produção, mas também contribuam para o aumento da competitividade e sustentabilidade das operações industriais. As soluções propostas visam não apenas melhorar o desempenho técnico da produção, mas também criar um ambiente de trabalho mais saudável, onde todos os membros da equipe são incentivados a contribuir para os resultados organizacionais de maneira eficaz e inovadora. Para a identificação dos gaps, elaboramos as seguintes perguntas: qual é o tipo de defeito que mais ocorre? Em qual máquina há maior incidência de falhas? Isso ocorre em algum turno específico? Há fatores do meio ambiente que interferem? Os colaboradores estão treinados? A manutenção das máquinas está em dia? Após a elaboração dos questionamentos, foi realizado um brainstorm com os gestores locais, que se disponibilizaram a nos ajudar e a entender melhor a situação, nos descrevendo detalhadamente passo a passo do processo. Inicialmente, foi possível visualizar que a empresa hoje tem tido um refúgio acentuado de peças de linha, devido ao seu alto número de peças produzidas. Com os indicadores internos da empresa, vimos quais itens têm apresentado comportamento irregular e conseguimos associar os problemas dessas peças a alguns fatores internos, como, por exemplo, uma das máquinas de moldagem. Os dados históricos mostram que o refúgio nessa máquina, número 1, é mais acentuado do que o na máquina número 2. E ainda que tenham o mesmo papel na produção, a diferença entre elas está no seu fabricante, quer dizer, ambas são de marcas distintas. Como já dissemos, alguns itens possuem alta quantidade de refúgio, pois são produzidos em grande quantidade. Entretanto, além desses itens de linha, há também aqueles que têm uma baixa produção, porém seu refúgio é bem alto, o que nos sinaliza a olhar para esse ponto, fazendo uma análise da proporção entre produção versus refúgio, buscando identificar onde se encontram os maiores índices de defeitos. Analisando os indicadores, observamos que temos dois modelos de peças de linha que apresentam números expressivos. Chamaremos peça A e peça B. Ao analisarmos o pareto de defeitos da peça A, vimos que as causas que mais ocorrem são inclusão de areia e falta de ferro. Já o segundo, o pareto da peça B, são inclusão de areia e excesso de rebarba. A peça A teve um total de 43.888 peças produzidas, no intervalo de janeiro de 24 até fevereiro de 25. Seu refúgio nesse período foi de 2.907 peças, tendo um percentual de 6,62% de peças perdidas. A peça B teve um total de 36.360 peças produzidas no intervalo de janeiro de 24 até fevereiro de 25. Seu refúgio nesse período foi de 2.628 peças, tendo um percentual de 7,22% de peças perdidas. Olhando para a peça A, podemos afirmar então que 5,40% das peças refugadas foram produzidas na máquina Z, enquanto 1,22%
das peças refugadas foram produzidas na máquina F. Já a peça B teve um refugo de 5,44% para a máquina Z e apenas 1,78% para a máquina F. Isso nos mostra que há um fator equivalente nas duas peças, sendo a máquina Z a causa da maioria de refugo em ambas as peças. É claro que não descartaremos as causas que venham refugando na máquina F, porém, iremos olhar com mais atenção a máquina Z e trabalhar em cima de uma melhoria focada nela. Neste ponto, faremos uma breve análise do processo de produção de moldes de bolo de areia confeccionados pela máquina Z. A máquina Z molda os bolos de areia com o formato da peça final. Ao saírem da referida máquina, os bolos já moldados seguem para a linha de vazamento. Após isso, seguem para o vazamento do metal líquido. É importante que a máquina de moldar esteja em plena capacidade de funcionamento, para que a mesma forneça bolos de areia de qualidade. De nada adianta um metal controlado se a areia está ruim. A máquina ruim pode não executar a compressão correta, fazendo com que o bolo quebre e, quando vazado o metal, ocorra defeitos. Para garantir a qualidade do produto final, elaboramos um planejamento das ações utilizando do 5W2H. Plano de ação 5W2H. What? O que será feito? Substituição retrofit de componentes críticos da máquina Z, reengenharia do processo de moldagem das peças A e B, qualificação dos operadores e criação de célula de melhoria contínua. Why? Por que será feito? Para eliminar as causas estruturais dos altos índices de refugo, especialmente na máquina Z, que responde por mais de 75% das perdas nas peças A e B. Where? Onde será feito? Na célula de moldagem da máquina Z e áreas associadas ao processo das peças A e B na planta de fundição. When? Quando será feito? Início imediato após a aprovação, com execução em 4 etapas ao longo de 90 dias. Monitoramento por mais 30 dias. Who? Quem fará? Equipe multidisciplinar, engenharia de processos, manutenção, qualidade e produção. Operadores da máquina Z também serão envolvidos. How? Como será feito? Através da substituição de componentes com falha, ajuste de parâmetros de moldagem, treinamento de operadores, análises quinzenais, monitoramento com KPIs, documentação e padronização. How much? Quanto custará? Estimativa de R$ 35 mil, sendo retrofit, sensores, consultoria e treinamento. A economia esperada é de R$ 100 mil ao ano, com redução dos refugos. KPIs principais: refugo total por peça, defeitos por tipo, manutenção preventiva da máquina Z e custos com perdas. Comparativo de refugo antes e depois. Aplicadas as melhorias, obtivemos resultados positivos que podem ser observados através do gráfico comparativo de refugo a seguir. É possível notar que, após a aplicação do plano de ação e monitoramento da produção da máquina Z, foi possível obter uma redução considerável nos níveis de refugo, diminuindo assim os prejuízos da empresa, garantindo um processo de produção mais eficiente e econômico. A solução final proposta visa não apenas corrigir os problemas técnicos identificados na máquina Z, mas também estruturar um processo de controle preditivo e de melhoria contínua. Conseguimos mensurar e analisar os indicadores produtivos e de não conformidades, o que tornou possível para nós atuar de forma efetiva em um problema crônico da fábrica. As estratégias propostas encaixaram perfeitamente no panorama fabril, surtindo resultados bem positivos. Com a substituição dos componentes críticos e a capacitação dos operadores, espera-se uma redução sustentada no índice de refugo para abaixo de 2%. A economia projetada e a confiabilidade aumentada do processo moldam um cenário de ganhos operacionais e financeiros significativos para a planta. A replicação dessa abordagem em outras máquinas pode consolidar um novo padrão de excelência produtiva, de modo que este projeto tenha a pretensão de ser apenas o primeiro passo para uma continuidade de melhorias a serem implementadas, buscando cada vez mais eficiência nos processos de produção e minimização das perdas.